Na matéria de ética e legislação profissional, tem alguns conteúdos que são muito batidos, especialmente o Código de Ética. Por isso eu trouxe para revisão, não trouxe o Código de Ética, eu trouxe a NBC-PG 200 e 300, que trata respectivamente de contadores internos e contadores externos. Fala sobre uma série de situações que envolvem esses profissionais. Vale muito a pena assistir essa aula e vale muito mais a pena ainda se inscrever nesse canal, curtir e comentar de onde você está assistindo, para eu entender, e o YouTube também, que esse conteúdo é relevante e que você está gostando, tá? Beijo do prof, boa aula, boa revisão e boa prova. É a aula que trata da NBC-PG 200, contadores internos ou contadores empregados. A gente vai... eu trouxe para vocês aqui a apresentação dos pontos que eu considero mais relevantes da norma, mas, ó, informação interessante, informação boa para vocês. Como é uma norma de ética, normas de ética normalmente não costumam apresentar grande complexidade na sua resolução. A norma, na íntegra, ela está disponível no site do Conselho Federal de Contabilidade, mas você também encontra o resumo dessas normas nos materiais de vocês de atualização das normas. Esse material está lá, você pode baixar e ler a norma resumida. Mas, na boa, vai por mim. Eu nem acho que, agora que a gente está dependendo de quantos dias você está para o exame de suficiência, talvez nem seja interessante ler o resumo. Vai para essa aula, vem para essa aula, pega os macetes, fica até o final, porque eu vou tratar com vocês sobre a NBC-PG 200. E especialmente, como a gente sempre combina aqui, eu vou mostrar para vocês que dá para passar no exame, especialmente analisando as questões e eliminando as alternativas que são impossíveis, marcando assim a única que pode ser marcada, beleza? NBC-PG 200 foi recentemente atualizada e como ela foi recentemente atualizada, eu achei interessante para que a gente trabalhasse aqui nas nossas atualizações do curso Dominando o Exame de Suficiência. Vamos lá então, sejam muito bem-vindos a mais esse momento de atualização. Que o próximo exame de suficiência seja o último exame que você vai fazer. E, dando sequência, vamos aqui para o conteúdo, olha só. Sobre NBC-PG 200, contadores internos. Esta norma apresenta os requisitos e o material de aplicação para os contadores empregados. Ó, a gente vai ver essa fala contadores internos, mas você pode entender também como contadores empregados. Às vezes a questão, o conteúdo e a matéria traz contadores internos, às vezes traz contadores empregados. São sinônimos, tá? Tanto contadores internos quanto contadores empregados. Para os contadores empregados internos, que aplicam a estrutura conceitual da NBC-PG 100. Aqui eu quero chamar atenção para uma coisa. Primeiro, a NBC-PG 01 é o nosso código de ética. NBC-PG 01 é o nosso código de ética. E eu estou dizendo isso por quê? Porque o nosso código de ética, ele é a primeira norma mais importante em ética. Talvez seja o conteúdo que mais caia em questões de ética no exame de suficiência. Mas a NBC-PG 100 trata da aplicação do código de ética na atuação dos profissionais. É como vai ser desenvolvido, como vai ser aplicado o código de ética entre os profissionais, contadores internos e externos. Aí, complementarmente à NBC-PG 100, nós temos a NBC-PG 200, que trata dos contadores internos, e temos a NBC-TG 300, que trata dos contadores externos. Pessoal, essas três normas, elas têm que ser entendidas como uma norma só. Elas são praticamente um único conteúdo. De modo que a NBC-PG 100 trata só de sessões sem acento e alguma coisa. A NBC-PG 200 já começa na seção 200, para que você não se confunda quando você começa a ler. A NBC-PG 200, ela já começa no ponto 200 e alguma coisa. E pode chegar até o 299. Porque quando chegar no item 300, a partir da seção 300, aí já vai ser a NBC-PG 300. Eu achei muito bacana essa atualização e a forma como ela foi organizada, porque na hora que você estiver estudando e ver com conteúdo, seção 280,
Seção 280 tem que ser NBCPG 200, porque está na casa dos 200. Seção 120 tem que ser NBCPG 100, porque está na casa dos 100 e alguma coisa. E uma norma seção 350 tem que estar na NBCPG 300, porque é na casa do 300, beleza? Então, essas três normas, elas se conversam e se conversam muito intimamente. Então, só dá para estudar a NBCPG 200 se você também estiver olhando para a NBCPG 100 e para a NBCPG 300, beleza? Mas vamos continuar. Ela não descreve, o que a norma não trata. Ela não descreve todos os fatos e circunstâncias. Ela não traz todos, incluindo atividades profissionais, interesses e relacionamentos que poderiam ser encontrados pelos contadores empregados, contadores internos, que criam ou podem criar, palavrinha-chave dessa norma, ameaças. Que criam ou podem criar ameaças ao cumprimento dos princípios fundamentais. Galera, e vocês sabem por que essa norma não traz tudo? Por que será que essa norma não traz tudo? Por que será que a norma não traz tudo? Pelo que eu acabei de explicar. NBCPG 100, 200 e 300, elas são como se fossem um único documento. Então, a NBCPG 200 não traz tudo, porque uma parte está na NBCPG 100, que é a que introduz essa parte do conteúdo, de aplicação e cumprimento das normas, e aplicação da estrutura conceitual, e aplicação e cumprimento dos princípios fundamentais. Nem tudo está na NBCPG 200. Uma parte considerável está na NBCPG 100. Eu disse muito rápido, né? Uma parte considerável está na NBCPG 100 e uma outra parte está na NBCPG 300. Tudo bem? Portanto, a estrutura conceitual requer que os contadores empregados, que são os contadores internos, estejam atentos para esses fatos e circunstâncias. Atentos como? Sempre estudando a NBCPG 200 à luz especialmente da NBCPG 100. Especialmente estudando a NBCPG 200 à luz da NBCPG 100. Tudo bem? E nessa norma, é importante definir, porque a norma traz muito o termo profissional da contabilidade. E quando a norma fala profissional da contabilidade, ela se refere, primeiro, ao profissional da contabilidade em empresas, né, que a gente está falando, né, contadores internos, ao profissional nas empresas e a pessoa física que é profissional da contabilidade na prática pública, que desenvolve atividades profissionais, de acordo com a sua relação com a firma, seja como contratado, empregado ou proprietário. Então, basicamente, quando a norma fala profissional da contabilidade, ela está falando do profissional que tem uma relação de contrato com pessoa física, bem como profissional da contabilidade que atua enquanto pessoa jurídica, já que a gente sabe que muitas vezes o profissional da contabilidade ele institui uma firma de contabilidade e essa firma de contabilidade é que é contratada por uma empresa. Muitas empresas têm o profissional da contabilidade no seu corpo de funcionários. São eminentemente os contadores internos que têm relação direta com as empresas. Mas a norma também se refere às empresas contratadas para prestar o serviço de contabilidade, quando ela fala profissionais. Telefone não botei no silencioso. Quando ela fala profissionais da contabilidade. Beleza? Vamos avançar então, e aqui eu falei, né, que é a parte que eu considero de extrema relevância no estudo da NBCPG, vamos colocar assim, NBCPG 100, 200, 300. Junta as três para mim. NBC 100, 200 e 300, eu considero de extrema importância o estudo das ameaças. A NBCPG 100, ela traz a descrição das ameaças. Ela traz a explicação e a caracterização das ameaças. Agora, o que a NBCPG 200 traz para mim também é muito importante. A NBCPG 200,
Traz sabe o quê? Ó, as ameaças ao cumprimento dos princípios fundamentais podem ser criadas por vasta gama de fatos e circunstâncias. A NBC-PG 200 traz exemplos. Ela traz para a gente exemplos. Por isso que eu estou falando para você que o estudo da NBC-PG 100, 200 e 300, ele tem que ser relacionado. A NBC-PG 100, ela traz a caracterização das ameaças. E a gente vai trazer aqui agora exemplos. Exemplos para vocês de fatos e circunstâncias em cada uma das categorias que podem criar ameaça para o profissional da contabilidade ao desenvolver as atividades profissionais. Vamos lá. Primeiro, na ameaça de interesse próprio, nós temos que exemplos. O profissional da contabilidade que detém interesse financeiro na organização empregadora ou que recebe empréstimo ou garantia da organização empregadora. Isso é uma ameaça de interesse próprio. Outro exemplo, do profissional da contabilidade que participa de acordo de remuneração com base em incentivos oferecidos pela organização da empregadora. É outro exemplo de ameaça de interesse próprio. É preciso ficar atento, pessoal, à caracterização das ameaças e especificando agora com exemplos dessas ameaças. Já na ameaça de autorrevisão, nós temos como exemplo de ameaça de autorrevisão o profissional da contabilidade que determina o tratamento contábil apropriado para a combinação de negócios após o quê? Após conduzir o estudo de viabilidade que apoia a decisão de compra. O que a gente tem nesse exemplo? O que é que nós temos nesse exemplo? O profissional da contabilidade atuando no seu próprio trabalho. A gente sabe que muitas vezes a atuação de um profissional, de um contador, revisando o trabalho de outro, pode ser muito benéfico para a correção de erros e evitar problemas nos relatórios. Mas nesse caso, a gente está colocando, e aqui colocando claramente como uma ameaça de autorrevisão, é de que o profissional da contabilidade ele está atuando sobre um trabalho que ele próprio já conduziu. Então, ao revisar o próprio trabalho, existe sempre a ameaça de que a gente não detecte algum problema, algum descumprimento e alguma irregularidade. Então, não estou nem falando de fraude, é só a maior possibilidade de ocorrência de erro na ameaça de autorrevisão. Quando ele tem que tratar, tem que emitir um parecer, uma opinião, então elaborar algum relatório em cima de um outro relatório que você já elaborou. Você pode ter errado no primeiro, vai continuar errando no segundo. Quanto à ameaça de defesa do interesse do cliente, também é uma das ameaças caracterizadas na NBC-PG 100. O profissional da contabilidade que tem a oportunidade de manipular informações em prospecto a fim de obter financiamento favorável. Aí é aquela hora que você começa a pensar assim, peraí, é uma norma de ética, né? E está falando de uma ameaça de defesa de interesse de cliente. Não me parece correto que o contador possa de alguma maneira manipular para interesse próprio, para interesse de outra pessoa, para um interesse que for. Não me parece correto, realmente não é correto, que o contador, o profissional da contabilidade tenha a oportunidade de manipular informações em prospecto a fim de obter financiamento favorável. E realmente não é. É um exemplo de ameaça de defesa de interesse de cliente. Já na ameaça de familiaridade, não confundir familiaridade com autorrevisão. É muito comum no exame de suficiência questões quererem confundir vocês de ameaça de autorrevisão, que é você trabalhar sobre um outro relatório que você mesmo ou você mesma elaborou, e a ameaça de familiaridade, querendo induzir vocês ao erro de dizer que não se é um negócio que eu já fiz, é porque é familiar. Não é assim que funciona. A autorrevisão é aquele em que você trabalha sobre um relatório em que você já atuou. A ameaça de familiaridade é diferente. E um exemplo dessa ameaça é o profissional da contabilidade que é responsável pelo relatório financeiro da organização empregadora quando familiar imediato ou
próximo empregado pela organização toma decisões que afetam o relatório financeiro da organização. O familiaridade aqui não é de ser alguma coisa que você acha que já conhece, lhe é familiar. Aqui é do conceito de família mesmo. É do conceito de família mesmo. Ameaça de familiaridade diz respeito a quando é familiar imediato ou um familiar próximo. Então, não confundir, e aqui colocar uma observação, tamanho de não sei o que aqui, não confundir familiaridade diferente de autorrevisão. Não confundir familiaridade com autorrevisão, beleza? E vamos para... tem outro exemplo. O profissional da contabilidade que tem longa associação com pessoas que influenciam decisões comerciais. Longa associação com pessoas. Então, aqui a familiaridade é com as pessoas. Até que aqui o conceito de, não, é porque é familiar para mim, eu conheço bem e tal, mas diz respeito a pessoas. Não diz respeito à atividade. A ameaça de autorrevisão é aquela em que você está falando do trabalho que você mesmo fez. Aqui diz respeito ao contato com familiar imediato ou próximo, ou de atuar na empresa há tanto tempo que já tenha uma longa associação com as pessoas. Quando você tem longa associação com as pessoas, você passa eventualmente não identificar erros, não imaginar que aquela pessoa pode estar fraudando alguma coisa, não identificar a possibilidade de indícios de ocultação de informações. Então, quando você se torna muito próximo, se torna quase familiar a pessoa, há sim uma ameaça de que você descumpra fundamentos de contabilidade por acreditar que está fazendo a coisa certa. E por último, temos a ameaça de intimidação. Essa daqui a palavra ajuda mais, sabe, a gente entender? O profissional da contabilidade ou familiar imediato ou próximo que enfrenta ameaça de demissão ou substituição em decorrência de desentendimento sobre a aplicação do princípio contábil ou o modo como as informações financeiras devem ser apresentadas. Então, a intimidação aqui necessariamente tem que ter, sabe o quê? O dedo na cara. Faça do jeito que eu estou dizendo, senão você perde o emprego. Faça do jeito que eu estou dizendo, senão tiro você daqui. Tem que haver ameaça, tem que haver constrangimento. Então, na ameaça de intimidação, tem que haver diretamente um constrangimento, diretamente uma ameaça, beleza? E a pessoa que tenta influenciar o processo de tomada de decisão do profissional da contabilidade, como, por exemplo, com relação à concessão de contratos ou à aplicação de princípios contábeis, né? Que a pessoa tenta influenciar, tenta induzir. E assim, professor, mas aqui influenciar pode ser um negócio sutil. Galera, influenciar o processo de tomada de decisão do profissional com relação a alguma coisa é intimidação. Se eu estou tentando influenciar a decisão do profissional, eu estou tentando interferir no processo. Isso é uma intimidação. Então, é ameaça de intimidação. Ou quando você ameaça, ou quando você tenta influenciar. Tudo é ameaça de intimidação, tá? Vamos lá, então. Eita, pergunta. Vamos lá. Lembrando, a NBCPG 200 não é uma norma comprida, não é uma norma muito grande, foi recentemente atualizada, mas eu vou mostrar com vocês com exemplos de questão, assim como as normas sobre o Código de Ética, boa parte delas pode ser resolvida, se não total, mas parcialmente, com uma análise mais apurada de o que a questão está cobrando da gente, beleza? Segundo a NBCPG 200, geralmente é necessário divulgar a natureza dos conflitos de interesse e a forma como as ameaças criadas foram tratadas para as partes pertinentes e obter consentimento. Peraí, a leitura ficou estranha. Permitam ler de novo. Segundo a NBCPG 200, geralmente é necessário. Aqui deve ter 2 pontos.
Geralmente é necessário o quê? Primeiro, divulgar a natureza do conflito de interesses e a forma como as ameaças criadas foram tratadas para as partes pertinentes e... aqui é outra coisa. E 2, obter consentimento das partes pertinentes para que o profissional da contabilidade realize a atividade profissional quando salvaguardas são aplicadas para tratar a ameaça. Ponto. Galera, isso daqui, vamos lá, aprendendo a responder questão. Vamos ficar ligado. Deixa eu botar um símbolozinho assim bem grande, ó. Vamos ficar ligado. Essa parte introdutória, que essa parte inicial da questão, é uma afirmação. Essa parte é uma afirmação. E por ser uma afirmação, você tem que acolher como verdadeira. Você tem que acolher como verdadeira. E se você tem que acolher como verdadeira, você deve utilizar essa parte na sua resolução. Então vamos ler só mais uma vez. Segundo a NBC-PG 200, geralmente é necessário divulgar a natureza do conflito de interesses e a forma como as ameaças criadas foram tratadas para as partes pertinentes e obter consentimento das partes pertinentes para que o profissional da contabilidade realize a atividade profissional, quando as salvaguardas são aplicadas para tratar a ameaça. Então, a NBC-PG 200 diz que geralmente é necessário divulgar a natureza do conflito e obter consentimento das partes pertinentes. São as duas coisas que geralmente são necessárias. Vamos para a segunda parte da questão, a partir daqui. Se tal divulgação ou consentimento não for por escrito, o profissional da contabilidade deve documentar, exceto... beleza. Se tal divulgação ou consentimento, que divulgação e que consentimento? Essa divulgação de natureza e esse consentimento das partes. Entendi. Se a divulgação ou consentimento. Essa divulgação e esse consentimento. Tá vendo como a pergunta ela se relaciona? Quando não for por escrito, quando não tiver por escrito, se não for escrito é o quê? Tá verbal. E de boca, meus queridos e minhas queridas, só batom. E se talvez batom de cereja, né? Que é o que tá na moda. Se não for por escrito, o profissional da contabilidade deve documentar. Então ele deve documentar muita coisa. Exceto, ou seja, 3 alternativas aqui estão falando de coisa que ele deve documentar, versus uma alternativa que é a exceção, ou seja, um item da questão aqui se refere a coisas que não devem ser documentadas. Então vamos lá. Deve documentar, exceto a natureza das circunstâncias que deram origem ao conflito de interesse. Ó, a questão, volta aqui em cima, ó. Volta aqui no divulgar. Divulgar a natureza do conflito de interesse e a forma como a ameaça criada foram tratadas. A letra A fala a natureza das circunstâncias que deram origem ao conflito. Dada a importância que ele deu à divulgação da natureza do conflito aqui, a divulgação da natureza das circunstâncias, para mim parece ok. Eu acho que está certo e se está certo, não é para ser a nossa alternativa. Letra B. As salvaguardas aplicadas para tratar as ameaças, quando aplicável. Na questão tem alguma coisa de salvaguarda também. A segunda parte aqui, ó. Obter consentimento das partes pertinentes para que o profissional da contabilidade realize atividade profissional, quando salvaguardas são aplicadas para tratar a ameaça. A letra B fala que deve documentar as salvaguardas aplicadas para tratar as ameaças. Para mim, a alternativa B também casa perfeitamente com o enunciado da questão. Dessa forma, B estando certo, não é o que a gente vai marcar. Então, bota um pontinho aí para a gente desconsiderar. Não, pastor, vamos fazer um xizinho fraco para desconsiderar. Letra C. O histórico de fatos que incriminem um cliente e isentem um contador. Meus queridos e minhas queridas, que alternativa é essa? O histórico dos fatos que incriminem o cliente e isentem o contador.
Eu até entendo, eu até acredito que em algum canto de uma norma de ética deva estar dizendo que você tem que denunciar o cliente, sim, se ele pedir você para fazer coisa irregular. Você deve denunciar, representar um colega profissional ao conselho quando ele estiver agindo de maneira a desabonar a categoria. Você deve fazer, sim, denúncias e tudo mais. Mas você deve divulgar. A gente está falando de documentar, né? Documentar o histórico de fatos que incriminem um cliente e isentem um contador. Não pode ser isso. Isso tem que estar errado. E se estiver errado, é a nossa alternativa certa. Mas não terminamos ainda. E letra D, ele deve documentar o consentimento. Aqui fala, letra B, ó, obter consentimento. Então, no caso em que eu tenho que obter consentimento e que está só verbal, parece justo que eu documente o consentimento? Sim, a mim parece correto que você documente o consentimento. Dessa forma, você estaria resguardando uma informação que originalmente não estava por escrito. Então, eu acho que a letra D está correta e se está certa não é o gabarito, porque a gente quer a exceção. Sem consultar diretamente a norma, mas fazendo uma leitura que relaciona enunciado com alternativas, para mim, eu espero que para vocês também, ficou claro que o item a marcar é a letra C, é a exceção. Porque você imagina isso daqui escrito numa norma de contabilidade que trata de ética? Eu não vejo alguma coisa assim, histórico de fatos que incrimine o cliente e isente o contador. Não é o caso de incriminar o cliente. A gente trabalha e denuncia muitas vezes fatos desapropriados, que desabonem a categoria. Mas especificamente, guardar documento para incriminar cliente não me parece uma postura correta de uma norma de ética. E vamos ver aqui. Segundo a NBC PG 200, seção 210, conflitos de interesse, o item 288A3, pois é super esquisita essa numeração do código da NBC PG 200. Se tal divulgação ou consentimento não for por escrito, olha aí, ó, o que está lá. Se tal divulgação ou consentimento não for por escrito, essa tal aqui, tal divulgação está relacionada a quê? Ao conflito de interesse. Não for por escrito, o profissional da contabilidade deve documentar a natureza das circunstâncias que deram origem ao conflito. Então, a letra A está certa. As salvaguardas aplicadas para tratar as ameaças quando aplicável. A letra B, então, acertamos. Também está ok. E o consentimento obtido. E isso é a letra D da nossa questão. Dessa forma, se a letra A, a letra B e a letra D estão corretas, quem é que é a exceção e está errada? A letra C. A letra C é a nossa exceção. Esse negócio de documentar coisa que incrimine cliente e isenta o contador, isso não está me parecendo boa coisa e realmente é que a gente deve marcar como a exceção o item incorreto. Vamos continuar mais uma questãozinha. Você sabe que a gente sempre traz 3 questões para resolver e vamos continuar fazendo isso nesse bloco de atualizações. O profissional da contabilidade de todos os níveis em organização empregadora está envolvido na preparação ou na apresentação de informações dentro e fora da organização. Perfeito aqui. Até aqui é uma afirmação. Você tem que entender que isso é verdade. Eu vou até ler de novo. O profissional da contabilidade em todos os níveis em organização empregadora está envolvido na preparação e na apresentação de informação. E aí, perfeito. Dentro e fora da organização, contadores internos, contadores externos, que é a próxima norma e a próxima aula também. Ao preparar ou apresentar as informações, o profissional da contabilidade deve, pessoal, o profissional deve, por deve, você entenda uma obrigação. O profissional deve, é a coisa que ele tem que fazer. Ao preparar e apresentar, o profissional deve, letra A, preparar ou apresentar as informações de acordo com a estrutura de relatório relevante, sempre. Eu não sei vocês, mas eu sou tão cabreirozinho, eu tenho um medinho tão grande desse negócio assim, sempre,
nunca, todas as vezes, em nenhuma das ocasiões. Expressões que... exageros para mais ou para menos. Questões que são regras, sem exceção, eu tenho medo. Então, assim, a letra A, preparar as informações de acordo com a estrutura do relatório relevante, para mim parece ok. É só esse sempre que eu queria ficar com o pé atrás. Então, não vou marcar certinho ou errado de vez. Vou colocar só um pontinho aqui para julgar depois. Vamos ver as outras. Vamos perder muito tempo endoidando e enlouquecendo com questão que a gente não tem certeza. Letra B. Porque pode acontecer da gente chutar. Falo várias vezes. Apesar do curso, 50 questões. É claro que alguma delas você vai ter dúvida e vai acabar chutando. Então, vamos aprender a chutar com qualidade? Essas aulas... Se essas aulas têm alguma coisa que eu considero muito boa para vocês, é a possibilidade de orientar como chutar com qualidade. Vamos lá, letra B. Preparar ou apresentar as informações na tentativa de distorcer a informação ou influenciar resultados contratuais ou regulatórios de maneira inapropriada. Pessoal, preparar e apresentar informações na tentativa de distorcer a informação, você pode estar no primeiro semestre de contabilidade. Você sabe que isso está errado. Então, a letra B está errada. A letra B está errada. O contador não deve, de maneira nenhuma, tentar distorcer informação para apresentar de maneira inapropriada. De forma alguma. Não tem como. Então, se você tiver que chutar, já não vai chutar na letra B. É o chute de qualidade que eu falo. Letra C. Deve exercer o julgamento profissional para classificar e registrar as informações de forma tempestiva e correta. Linda a questão, muito bonitinha. Vou colocar um pontinho aqui que eu acho que ela está certa. A letra A eu também acho que está certa. Eu estou desconfiado desse sempre. Mas essa daqui eu não tenho nada que fale contra ela. Talvez seja a nossa questão correta. E o contador deve omitir o que... Não, peraí. Omitir, já começa com omitir. Não tem como. É igual o negócio de distorcer aqui. Distorcer. Omitir o que for necessário, com a intenção de fazer com que as informações influenciem os resultados. E eu ainda vou omitir para gerar um benefício em algum canto. Vai influenciar o resultado. Então, assim, não tem como a norma de ética mandar o contador omitir uma informação para uma decisão enviesada, influenciar uma decisão. Então, pessoal, quando eu falar chute de qualidade, se você fosse antes dessa aula, você podia estar assim: vou chutar. Mamãe me disse que eu queria esse daqui, mas como eu sou teimoso, ia chutar entre a letra A, B, C e D. Lendo as alternativas, eu já considerei que B e D estão completamente erradas. Então agora, se eu tivesse de chutar, eu chutaria só entre a letra A e a letra C, aumentando e muito a minha possibilidade de acerto nos casos de chute. E nesse caso, entre a letra A e a letra C, vamos ver o que a norma fala. Na NBC-PG 220, preparação e apresentação de informações, lá no item R220.4, ao preparar e apresentar informações, o profissional da contabilidade deve, vamos ver o que ele deve, é o que está lá na questão. Ele deve preparar ou apresentar informações de acordo com a estrutura de relatório relevante. Eita, não é sempre não, viu? É quando aplicável. Não é sempre não, é quando aplicável. Então a letra A está errada. A gente estava entre letra A e letra C, né? Então, se a letra A já está errada, eu acho que é a letra C. Mas vamos seguir. Preparar ou apresentar as informações de forma que não haja intenção... claro, aqui está certo. Não haja a intenção de distorcer a informação. Então, não é para distorcer. Então, a letra B também está errada. Mas a letra B, a gente já tinha concluído que estava errada mesmo. Eita, a letra C. Exercer o julgamento profissional para classificar e registrar as informações de forma tempestiva e correta. Perfeito, galera. Letra C, então, é nosso gabarito. Já a letra D,
Não, começava com omitir, né? A letra D. Não omitir nada é a letra D. E a letra D também está errada. Então, galera, a gente raciocinou certo. Eliminamos letra B e letra D de cara, porque o texto estava muito contra a ética, digamos assim. E a letra A, nós tivemos dúvida quando botou sempre. Realmente não é sempre, é só quando for aplicável. Dessa forma, o gabarito, dizendo o que é que o profissional da contabilidade deve fazer, ele deve exercer o julgamento profissional para classificar e registrar as informações de forma tempestiva e correta. Vamos para a última questão de hoje. Eita, vamos lá. Vamos ler junto que o texto é grande, é comprido, para a gente não se confundir. Vamos lá. Quando o profissional da contabilidade toma conhecimento de incentivo que está sendo oferecido para familiar imediato ou próximo, ou por este, e conclui que há intenção de influenciar de maneira inadequada o comportamento do profissional da contabilidade ou da contraparte, ou considera que um terceiro informado e prudente provavelmente concluiria que essa intenção existe, o profissional da contabilidade deve, traduzindo essa galera aqui, como a gente chama aqui em nós, essa galera tá com enrolada. Essa galera tá com enrolada, tá querendo com uma conversinha mole para influenciar o contador, alguma coisa assim. E nesse caso, o que é que o profissional da contabilidade deve fazer? Eu vou ler o enunciado mais uma vez porque ele é grande e é comprido. Quando o profissional da contabilidade toma conhecimento de incentivo que está sendo oferecido para familiar imediato ou próximo, ou por este quem? Por este familiar próximo. Então, assim, quando o incentivo está sendo oferecido para um familiar, ou o familiar está oferecendo um incentivo, entendi. E conclui que esse incentivo é para quê? Com a intenção de influenciar de maneira inadequada o comportamento. Isso daqui, palavrinha velha, eu vou colocar aqui porque eu tô ficando velho mesmo. Isso aqui é um trambique. Vocês aí, a geração, galera que é do ano 2000, 98 para cá, talvez nunca tenham ouvido falar em trambique. É um trambique, é uma enrolada, é cilada, Bino. Não é a postura correta se você está tentando influenciar de maneira inadequada. É claro que está errado isso. Então, a única alternativa possível de ser marcada é uma que considera isso errado. Porque influenciar de maneira inadequada não está certo. E nesse caso, o que é que deve fazer o profissional da contabilidade? Letra A. Ele deve aconselhar o familiar imediato ou próximo a não oferecer nem aceitar nenhum incentivo. Não oferecer nem aceitar nenhum incentivo. Me parece lógico, me parece o tipo de informação que uma norma de ética traria. Tem que responder a questão com esse feeling. Estamos falando de uma questão de ética. São questões da parte de ética. Então, elas saíram de documentos que tratam de ética. Então, tem que ser a coisa mais bonitinha, mais certinha, mais na linhazinha no papel, que tem que ser a opção correta. A letra A tá linda, tá bonita, tá gostosa. Aconselhar o familiar imediato ou próximo a não receber nem aceitar o incentivo. Letra B. Aconselhar o familiar imediato ou próximo a receber e manter sigilo. Receber o quê? Receber incentivo. Incentivo para quê? Para influenciar. Influenciar como? De maneira inadequada. Isso não pode estar certo. Numa norma de ética não vai mandar você, é o seguinte, receba, mas fique na sua aí, viu, meu irmão? Não vai ter isso numa norma de ética. Então, é claro que a B está errada. A letra C. Ele deve aconselhar o familiar imediato ou próximo a denunciar o fato ao Conselho Regional de Contabilidade. Pode ser o caso. Pode ser o caso. Aconselhar a denunciar o Conselho de Contabilidade. Pode ser o caso. Letra D. Aconselhar o familiar imediato ou próximo a fugir da cidade. Não, aqui é aquela questão que bota para a galera não ficar em dúvida entre as quatro. A letra A me parece correta e a letra C também me parece correta.
Contudo, a letra C fica assim. Já que eu sou o profissional da contabilidade e o meu familiar ou o próximo pode não ser, mandar essa pessoa denunciar o conselho não me parece a atitude mais correta. Seria eu, profissional da contabilidade, a pessoa a denunciar para o conselho, se essa fosse a alternativa correta. Me parece que o mais correto era que eu mesmo, como profissional da contabilidade, denunciasse. Então, como a C está mais ou menos, eu marcaria a letra A, porque a letra A está toda bonitinha. Vamos ver o que a norma diz. Segundo a NBCPG 200, seção 250, incentivo incluindo presentes e afins, lá no item R 225.13, quando o profissional da contabilidade toma conhecimento de incentivo que está sendo oferecido para familiar imediato ou próximo ou por este, e conclui que há intenção de influenciar de maneira inadequada o comportamento do profissional da contabilidade ou da contraparte, ou considera que um terceiro informado e prudente provavelmente concluiria que essa intenção existe, o profissional da contabilidade deve aconselhar o familiar imediato ou próximo a não oferecer nem aceitar o incentivo, sendo correto, então, a letra A. Cravamos as três, hein? Gabaritamos as três questões. Galera, foi um prazer estar com vocês até o final dessa aula. Aproveita o material do curso, aproveita as outras aulas, estuda, se prepara. Vamos passar nessa merda dessa prova e dessa vez vai, viu, galera? Forte abraço, bons estudos e até mais. E agora a gente vai ver a NBCPG, essa daqui, ó. Cadê a NBCPG? Vem em mim. Vem em mim. NBCPG 300. Essa NBCPG 300, contadores externos, é a norma atualizada. Então, o que é que eu vou pedir a vocês? Cuidado com onde vocês pesquisam normas. Porque até, deixa eu ver, nós estamos em 2021. Até 4 anos atrás, acho que era 4... Não, 3. Até 3 anos atrás, a NBCPG 200 era contadores externos e a NBCPG 300 era contadores internos. Era o inverso. Ah, professor, mas por que isso? Editaram as normas. A NBCPG 100 trata do cumprimento dos princípios fundamentais pelos profissionais de contabilidade, regras gerais. A NBCPG 200 tratava de contadores externos e a NBCPG 300 tratava de contadores internos. Eu acho que alguém percebeu que era mais interessante, tipo, de dentro para fora, alguém que tem toque, feito eu, olhou assim, isso não tá legal. É para ser primeiro o interno e depois o externo, aí na hora de atualizar a norma, na hora de revisar, trocaram. Então ficamos com NBCPG 200, contadores internos, e NBCPG 300, contadores externos. Então, se você estiver procurando essa norma, não acesse em qualquer site, porque a norma pode estar desatualizada. Vá diretamente no site do Conselho Federal de Contabilidade. Por baixar a norma, NBCPG, pá, aí você olha naquela consulta, Conselho Federal de Contabilidade, beleza? Então vamos lá. Vamos tratar sobre a NBCPG 300. A NBCPG 300 apresenta as exigências e o material, é isso que ela apresenta, as exigências e o material de aplicação para os contadores, contadores que prestam serviço. Então não são contadores empregados. Na outra, eram contadores empregados. Aqui não, são contadores que prestam serviço. Profissionais da contabilidade que prestam serviço de maneira independente, porque são contadores externos. Não existe relação de dependência direta entre as empresas e os profissionais. Existe uma relação comercial, uma relação negocial, uma relação de prestação de serviço, mas não existe dependência. Existe sim independência e autonomia, que aplicam a estrutura conceitual descrita na NBCPG 100. Galera, essa NBCPG 100 aqui é muito importante. É muito importante a leitura, é muito importante dar uma conferida. Confere lá no seu material de resumo das normas. É muito importante dar uma lida nessa NBCPG 100, especialmente para entender a caracterização das ameaças. Se na NBCPG 100, 200 e 300, se eu pudesse citar
O que eu considero mais relevante, eu considero a parte que trata das ameaças, as caracterizações das ameaças, autorrevisão, familiaridade, intimidação, lembra? São 5. Eu apresentei as 5 na aula anterior, na perspectiva do contador interno, e agora eu vou apresentar mais uma vez as 5 aqui na perspectiva do contador externo, levando em consideração o quê? Levando em consideração que a relação aqui é diferente. Na outra era contadores empregados. Aqui são contadores que prestam serviços. Mas essa norma NBC-PG 300, ela não descreve todos os fatos e circunstâncias. Por que a norma deixou claro isso, que ela não descreve todos? Porque essa norma, ela apresenta o que a gente chama de um rol exemplificativo. Seria impossível... Menino, ficou feio esse negócio hoje, viu? Perdão. Exemplificativo. Sabe por quê, galera? Porque não haveria papel suficiente para redigir uma norma que trouxesse a previsão de todas as situações éticas ou antiéticas aos quais os profissionais da contabilidade são submetidos ou correm o risco de ser submetidos. Não existe possibilidade de prever todas as situações. Por isso que essa norma ela traz um rol exemplificativo. Ela traz exemplos de circunstâncias que podem afetar a atuação do profissional e podem pôr o seu trabalho em risco e que vão necessitar que se façam salvaguardas. Esse termo salvaguardas é muito comum na NBC-PG 100, 200 e 300. Cada vez que o contador se depara com uma situação que pode causar prejuízo à sua atuação, ele deve implementar salvaguardas. Inclusive, as salvaguardas basicamente são grande parte do trabalho dos contadores internos e auditores internos de maneira geral. Mas é preciso estabelecimento de salvaguardas, é preciso estabelecimento de métodos, de atividades que venham a preservar a atuação do profissional. Então, quando a norma fala que ela não descreve todos os fatos, ela está dizendo que descreve fatos, mas que podem haver fatos também fatos e circunstâncias que não foram colocados nessa norma, porque o rol é exemplificativo. Aí não adianta alguém dizer, mas isso aqui não está errado porque não está na norma. A norma não traz tudo, e ela já está dizendo. Incluindo atividades profissionais, interesses e relacionamentos, que poderiam ser encontrados pelos contadores externos, que criam, essas situações que criam ou podem criar ameaças. A norma não tem tudo que pode criar, ele tem exemplos. Ao cumprimento dos princípios fundamentais. Portanto, a estrutura conceitual requer que os contadores externos estejam o quê? Sempre atentos a esses fatos e circunstâncias. Mesma coisa para o código de ética, galera. Não é, será que essa conduta está certa ou está errada? Aí você passa por uma situação constrangedora que você acha que é incorreto. Não só as situações descritas no código de ética são as situações incorretas. Existem princípios, existe a necessidade de interpretação e por isso os profissionais devem ficar sempre atentos ao que acontece e à circunstância para se prevenir, se preservar frente às ameaças. As exigências e o material de explicação que se aplicam para os contadores externos também estão apresentadas na NBC-PA 400, que trata de independência para o trabalho de auditoria e de revisão, norma de auditoria aqui, né? PA é norma profissional de auditoria. PA significa profissional de auditoria. E NBC-PO 900, que trata de independência para trabalho de asseguração diferentes de auditoria e revisão. Ambas as normas tratando da atuação do contador, do contador externo, o contador independente, o contador que atua de maneira sem relação, sem vínculo empregatício com as empresas, gozando de uma relação contratual de prestação de serviço, mas não de uma relação de dependência.
Ó, isso aqui aparece muito na norma, nas NBCs, especialmente na 200 e na 300. Exigências e material de aplicação. Vamos começar a entender. Ao lidar com questão de ética, o profissional da contabilidade deve considerar o contexto no qual a questão surgiu ou pode surgir. Quando a pessoa que é contador, externo, estiver desenvolvendo atividades profissionais de acordo com a relação do profissional da contabilidade com a firma, seja como contratado, empregado ou proprietário, a pessoa deve cumprir as condições da NBC-PG 200, que se aplicam a essa circunstância. Muito importante isso aqui, galera. Ó, vamos lá. NBC-PG 200 é o quê? Contadores internos. E a gente está vendo agora a norma NBC-PG 300, que trata de contadores externos. Aí você pode estar, professor, mas e por que, já que a gente está falando da NBC-PG 300, estamos falando de uma norma que trata de contadores que prestam serviço, de contadores externos, por que a preocupação de citar de novo a NBC-PG 200? Porque essa norma está dizendo assim, ó, que às vezes o contador, ele até atua como prestador de serviço, ele até atua como contador externo, mas tem circunstâncias em que o relacionamento dele como contratado, empregado ou proprietário faz com que a relação externa dele seja frágil. E ele deve, nessas circunstâncias, ser considerado como se fosse contador interno. Professor, ainda não entendi. Contadores internos são empregados e existe dependência, existe forte vínculo. Contadores externos, eles têm que ter independência. Então, se um contador externo atua sem independência, atua de maneira extremamente vinculada, apesar de não ser empregado, ele deve ser tratado como tal. Significa dizer, professor, que contador empregado, ele é contador interno. Contador externo, ele é o que presta serviço. Mas esse contador externo que presta serviço, ele pode ter o seu vínculo de independência fragilizado. E se isso acontecer, eu vou aplicar para ele qual norma? A NBC-PG 200, que é a que trata dos contadores internos. Então, cuidado que aqui é a questão... professor, mas a norma fala quando é que eu devo tratar assim? Não, a norma não fala. Ela manda você ficar atento. Ela manda você olhar a subjetividade. Ela manda você analisar cada situação. Então, o contador empregado é interno. O contador que presta serviço é externo. Mas se ele presta serviço, é externo e não tem independência, ele passa a ser tratado como se fosse interno. Muito cuidado, porque isso foi uma das atualizações dessa norma e isso pode ser cobrado. Até aproveitando para justificar por que é que eu optei por começar a atualização das normas dessas aulas do nosso curso, esse bloco de atualização com NBC PG 200 e 300, porque foram normas recentemente atualizadas e por ser normas recentemente atualizadas, elas sempre podem ser alvo de questionamento, de perguntas, já que se trata de uma atualização. Então, seguindo, as ameaças ao cumprimento dos princípios fundamentais podem ser criadas por vasta gama de fatos ou circunstâncias. Lembra que a gente disse que a norma não ia prever tudo? Ele está reforçando aqui. As ameaças ao cumprimento dos princípios podem ser criadas por uma vasta gama de fatos e circunstâncias. As categorias das ameaças estão descritas na NBC-PG 100. Professor, que categorias são essas? É aquela, autorrevisão, familiaridade, intimidação, lembra? A gente vai ver todas aqui. Só que as ameaças, as caracterizações das ameaças estão lá na NBC-PG 100. Aí na NBC-PG 200 vem os exemplos das ameaças para contadores internos e agora eu vou mostrar para vocês exemplos de ameaças para contadores externos. Então, lembra que eu falei isso na outra aula também, na aula anterior. NBC-PG 100, 200 e 300 é como se fosse um grande documento separado em três. A 100 é a parte que descreve de maneira geral tudo. A aplicação das normas e a obediência aos princípios fundamentais.
A200 mostra como é que a 100 vai ser cumprida pelos contadores internos. E a 300 mostra como é que a norma NBC-PG 100 vai ser cumprida pelos contadores externos. Elas têm uma vinculação. Até a numeração é uma sequência. Então, exemplos de fases e circunstâncias em cada uma dessas categorias de ameaça que podem criar ameaças para o profissional da contabilidade ao realizar a atividade profissional incluem, vamos lá. Primeiro temos ameaça de interesse próprio. Quais são os exemplos que eu trouxe para vocês para ficar mais claro quais são as ameaças de interesse próprio? O profissional da contabilidade que tem acesso a informações confidenciais que podem ser usadas para ganho pessoal. Como assim? O contador está prestando serviço e ele descobre que a empresa está prestes a fechar um negócio muito grande, vai abrir ações no mercado. O profissional da contabilidade, com essa informação, pode se beneficiar e ter ganhos financeiros com essa informação que ele só obteve por conta do seu trabalho na empresa. Então, na hora que o contador verifica, o contador externo, verifica e tem acesso a informações confidenciais, isso pode gerar uma ameaça de interesse próprio e ele pode ter o seu trabalho enviesado, pode ter o trabalho submetido a ameaças e ele não tomar as devidas salvaguardas porque tem um interesse próprio envolvido. Outro exemplo, o profissional da contabilidade que descobre erro significativo ao avaliar os resultados do serviço profissional anterior executado por membro da firma profissional de contabilidade. Aqui é o seguinte, ó, ameaça de interesse próprio. O contador trabalha numa firma de auditoria. De tempos em tempos, o contador que executa a auditoria, ele tem que ser substituído. A norma fala 2 anos para profissional e 4 anos para a firma. Mas imagine que o profissional foi substituído e ele descobriu um erro de um colega de trabalho, de um colega de firma. Qual a possibilidade desse profissional denunciar esse erro ou fazer alguma retratação, sabendo que vai prejudicar a própria firma? Interesse próprio. Ele pode não agir como deve agir por conta de um prejuízo que pode atingir ele próprio. Então, por um interesse, nesse caso, um interesse que não é diretamente financeiro, mas é um interesse de imagem, ele pode deixar de reportar uma informação de erro sobre o trabalho de um colega. Segunda modalidade de ameaça, ameaça de autorrevisão. A primeira foi de interesse próprio. A de interesse próprio diz respeito a algo que pode beneficiar o profissional. Aqui, de autorrevisão, eu costumo dizer que é a ameaça egoísta. É a ameaça egoísta. É aquela que que o profissional da contabilidade se submete por não querer aceitar que ele errou. Vamos aqui para os exemplos. O profissional da contabilidade que emite o relatório de asseguração sobre a eficácia da operação do sistema financeiro depois de implementar o sistema. Olha que coisa. Imagina você está atuando numa empresa, você foi lá e implementou um sistema contábil novo. Aí na hora de fazer o relatório da empresa, você é chamado de novo para fazer um relatório sobre a contabilidade de uma empresa para a qual você desenvolveu um sistema de relatório financeiro. Não tem como. Não tem como. Você implementou o sistema e depois você vai emitir o relatório. Como você está nas duas pontas do processo, existe grande possibilidade de que você não perceba erros e de que você nem procure erro, porque você acha que o seu trabalho está correto. É uma ameaça de autorrevisão. Outro exemplo é que o profissional da contabilidade o profissional que preparou os dados originais usados para criar os registros, que são objeto do trabalho de asseguração. Mesma coisa. O profissional que preparou os dados, que separou os dados, é o mesmo que está fazendo o trabalho de asseguração. Não tem como dar certo isso daqui. Você está nas duas pontas do processo. Mesmo que você não haja propositalmente, há sempre uma predisposição a achar que o próprio trabalho foi bem feito. Ameaça de autorrevisão. Por isso que eu chamo de ameaça egoísta, porque você não quer aceitar que você pode estar errado. Ameaça de defesa de interesse de cliente. Já vimos a ameaça de defesa de interesse próprio e aqui a ameaça de defesa de interesse do cliente. Exemplo, o profissional da contabilidade
que age como defensor em nome do cliente em litígios e controvérsia de terceiro. Então, você é o profissional da contabilidade que prestou o serviço àquela empresa e depois você é chamado para assistente técnico, por exemplo, num litígio. Você foi quem preparou os relatórios daquela empresa, você como auditor independente, e agora você é convidado, é convocado, é contratado para ser assistente técnico num litígio judicial. Ou então em qualquer tipo de acerto a ser feito, mesmo que seja numa Câmara de... Chega, meu Deus do céu. De conciliação. Você preparou os relatórios e agora você é chamado como assistente técnico. Você está indo lá para defender o interesse do seu próprio cliente. Então você pode não enxergar os fatos como deve enxergar, pelo simples fato de que você quer proteger o seu cliente. O profissional da contabilidade que pratica lobby em favor da legislação, em nome do cliente. O profissional, galera, lobby, só uma informação aqui, lobby, apesar de que esse nome foi muito associado à corrupção, lobby não é corrupção. Lobby significa defesa de interesse. De interesse. Lobby não é corrupção. Quando, professor, por que o pessoal fala aquele lobista? Porque tem pessoas que defendem o interesse, mesmo que ilegal, só por dinheiro. Então, assim, ser lobista, trabalhar com lobby não quer dizer corrupção. O lobby é defesa de interesse. Exemplo, quem faz muito lobby, os sindicatos profissionais e associações fazem lobby. Por quê? Eles se reúnem com categorias de empregadores, com a associação de empregadores e vão apresentar os interesses dos profissionais, da classe trabalhadora. Na hora que um sindicato vai para uma convenção defender os interesses do trabalhador, ela está fazendo lobby, está fazendo defesa de interesse por uma causa justa. Ocorre que algumas vezes pessoas bem relacionadas são contratadas para fazer lobby de algo que, digamos, não está muito de acordo com a lei. Então, lobby não é corrupção. Lobby é defesa de interesse. O profissional da contabilidade que pratica isso eu aprendi recentemente. Então, eu gosto muito de podcast. Tem um podcast chamado Patada de Pantufa. O Patada de Pantufa é um podcast é apresentado por uma lobista, inclusive. Ela defende isso na abertura do programa. Eu fui pesquisar e realmente eu não sabia. Eu associei por muito tempo lobby à corrupção. Então, o profissional da contabilidade que pratica lobby em favor da legislação em nome do cliente. Então, é você torcer ou distorcer ou apenas trazer luz àquela legislação que beneficia o cliente. Fazer lobby nesse sentido também é uma ameaça de defesa de interesse do cliente. Ameaça de familiaridade, aqui o nome já ajuda, sabe? Família. Não é. Eu fiz uma aspa, aí depois vou lá e fiz um parêntese. Vamos ter paralelismo aqui, aspas e aspas. Aspas e aspas. Ameaça de familiaridade, família. Conselheiro ou diretor de cliente ou empregado em posição de exercer influência significativa sobre o objeto do trabalho que tenha desempenhado recentemente a função de sócio do trabalho. Conselheiro ou diretor do cliente ou empregado em posição de exercer influência. Professor, mas você não falou que a família só que a norma estende a família algo como relação íntima. Relação íntima. Algum tipo de relação íntima também é interpretado como ameaça de familiaridade. Então, alguém que atua, tenha desempenhado recentemente a função de sócio do trabalho, agora está atuando como conselheiro ou diretor. Não tem como. Há uma grande relação de proximidade entre os envolvidos. Membro da equipe de auditoria que tenha, de novo, longa associação com o cliente da auditoria. Você corre sempre o risco de, por uma proximidade, por uma relação íntima, por uma grande amizade, você acabar não enxergando algumas ações nos relatórios como fraude, por não acreditar, por exemplo, não, mas isso aqui está errado, mas isso aqui não é fraude não, porque fulano eu conheço fulano há muito tempo. Ele não faria isso.
Aqui eu acho que foi só um erro. Aí considera como erro, sugere salvaguardas e deixa passar debaixo dos seus olhos uma fraude. E o último dos modelos de ameaça, ameaça de intimidação. O que é a ameaça de intimidação? O profissional da contabilidade que está sendo ameaçado de ser demitido do trabalho de cliente ou da firma em decorrência de desentendimento sobre assunto profissional. Aí aqui é o seguinte, essa intimidação pode ser dinheiro, pode ser vida ou pode ser carreira. São os exemplos mais comuns. Ameaça de dinheiro, ameaça à vida e ameaça à carreira. Nesse caso aqui, o profissional sendo ameaçado de ser demitido, aqui é dinheiro, do trabalho de cliente ou de firma por não concordar com ele. A empresa contrata a auditoria independente e diz, faça o relatório aí direito, viu? Senão eu demito você. Ou então, faça o relatório direito aí, porque eu conheço o seu patrão, eu conheço o dono da firma de auditoria e eu vou mandar ele demitir você. Então, não tem como a pessoa trabalhar sossegada desse jeito. É uma ameaça. É uma ameaça. Ou o profissional da contabilidade que se sente pressionado a concordar com o julgamento do cliente, porque este tem mais conhecimento sobre o assunto em questão. Aqui é o quê? Carreira. Os exemplos que a gente deu foram dinheiro e carreira. Então, pessoal, professor, mas a ameaça de intimidação ficou mais fácil de entender, porque geralmente tem alguma coisa como ameaça, né? Ameaça é intimidação e pressionado também é intimidação. É muito bom quando o Caio pergunta sobre ameaça de intimidação, porque sempre vai ter uma palavrinha alternativa que vai fazer relação direta com intimidação, tá? Então, identificamos exemplos de ameaça de intimidação. Vamos para umas questões? Vamos para algumas questões para tirar de vez alguma dúvida que ainda reste nesse momento. Pessoal, questões de NBC 200 e 300 depois da atualização não teve nenhuma ainda. Então, eu quis trazer essa atualização com essas normas, NBC PG 200 e 300, porque elas foram recentemente revisadas, nunca caiu, então vai entrar como uma apostazinha minha para o exame. Se não cair, pelo menos você aprendeu. Quando vai exercer a profissão pro resto da vida, né? Porque vai passar nesse exame, vai ser contador com carteira, vai ser contadora com carteira, vai pagar lá seus 500 e poucos reais, quase 600 reais por ano de anuidade, para o conselho fazer alguns cursos, mandar e-mails e, claro, o que o Conselho Federal faz? O Conselho Federal faz lobby no Congresso Nacional, defendendo a categoria. Conselhos profissionais defendem os interesses da categoria. Isso é lobby. Quando a pessoa que é contador... professor, mas eu nunca vi funcionar. Profissionais da contabilidade ainda são os únicos que têm autorização para realizar auditorias contábeis. Já tentaram derrubar isso. Foi o conselho que impediu. Profissionais de contabilidade são os únicos que podem assinar relatórios financeiros e balanços financeiros. Já tentaram derrubar isso para economista e advogado. Quem segurou foi o Conselho Federal. Então, eu reconheço que, como toda entidade profissional, os conselhos deixam a desejar em algumas circunstâncias. Porque todo mundo deixa, no fim das contas, né? Será que você orgulha plenamente sua família ou você decepcionou ele em alguns pontos? Será que o seu emprego realmente é tudo que você queria ou ele decepciona um pouco você? Será que você realmente desempenha tudo que você pode no trabalho ou você decepciona seu empregador? Olha, ficou tão reflexivo agora esse momento. Tomara que não tenha entristecido ninguém. Quando a pessoa que é... Próximo a vocês, tá? Quando a pessoa que é contador externo estiver desenvolvendo atividades profissionais de acordo com a relação do profissional da contabilidade com a firma, seja como contratado, empregado ou proprietário, a pessoa deve cumprir com as disposições da NBC PG 200, que se aplicam a essas circunstâncias. Ponto. Até aqui é uma afirmação. Nós vimos que tudo isso está certinho porque foi um trecho da aula que a gente acabou de ver. Quando a pessoa que é contador tal, é aquela história que ele é contador contratado, ele é externo, mas está agindo como se fosse empregado ou proprietário. Então, nesse caso, tem que ser aplicada a ele a NBC PG 200, que é a que trata de contadores internos.
Aí ele coloca, são exemplos de situações... Ah, eu risquei o NBC PG 200 errado. Peraí, para não ficar sem sentido. Não é esse aqui que eu queria pintar, não. Eu queria pintar o outro, que essa parte eu não tinha nem lido ainda. NBC PG 200. Aqui vai tratar como se fosse o quê? Como se fosse contador interno. São exemplos de situações em que as disposições da NBC PG 200 se aplicam ao contador externo, exceto. Então o que é que a gente tá? Essa questão tá um pouquinho complicada. Vamos lá. Eu estou dizendo que existem contadores externos que em algumas circunstâncias têm que ser tratados como contadores internos. Os contadores externos, por algum motivo, especialmente a perda da independência, ele perde a independência e ele passa a ser tratado como contador interno. Se ele passa a ser tratado como contador interno, para ele se aplica a NBC PG 200. Aí ele fala, são exemplos de situações em que a NBC PG 200 se aplicam, exceto. Então, das alternativas, muitas delas vão tratar de quê? De algum tipo de dependência. Porque na dependência eu aplico a NBC PG 200. Então, nas questões que tiverem exemplo de relação de dependência, é NBC PG 200. Só que eu quero aqui não eu quero a exceção. Então eu vou procurar descrições de situações em que o contador deve ser tratado como contador interno. Se for, não é nosso gabarito. O nosso gabarito é o que não é. Então, letra A. Enfrentar um conflito de interesse quando for responsável pela seleção de fornecedor para a firma, quando familiar imediato do profissional da contabilidade pode se beneficiar financeiramente do contrato. Um monte de palavra aqui, ó. Tem alguém da família, tem um interesse aqui do responsável e vai gerar benefício para alguém. Isso daqui, é claro que o contador está tendo uma relação íntima, uma relação próxima, uma relação de dependência. E esse é um caso em que deve se aplicar a NBC PG 200. Então, não é o que a gente quer. Letra B. Preparar ou apresentar informações financeiras para o profissional da contabilidade do cliente ou para a sua firma. Ele preparou uma apresentar informações financeiras para o profissional que é cliente ou para a firma. Também uma relação muito íntima, que ele perde a independência quando ele passa a se relacionar diretamente com a empresa e com os clientes dessa empresa. Letra C. Ser incentivado a agir de forma isenta, olha a palavrinha que a gente queria, independente e correta. Se há independência, aplica-se NBC PG 300. Então, a gente vai acertar essa questão por uma palavra, porque aqui tem que ser letra C. E letra D, enfrentar... Peraí que o celular escutou alguma coisa aqui. E letra D, enfrentar a pressão do sócio do trabalho para registrar de forma imprecisa... enfrentar pressão, lembra? Risco de intimidação. Risco de intimidação, lembra? Pressão. Para registrar de forma... Ainda mais para fazer um negócio errado. As horas cobradas pelo trabalho. Não, tem que ser... tem que ser letra C. Aqui eu já cravo com vocês que é letra C. Mas vamos entender por quê. Lá na NBC PG 300, no item 305.1a, essa numeração dessas NBC PG são super estranhas. Exemplo de situações em que as disposições da NBC PG 200 se aplicam ao contador. Aí, Ctrl C, Ctrl V, foi? São exemplos de situações em que disposições se aplicam. Tá igual. Galera, o pessoal faz muito isso em questão de ética. Pega a norma, pega uma lista e muda um negócio na lista. E o que é que você acha? O que é que está diferente? Acontece muito. Então, toda a parte dessas normas que tem a lista, tem a sequência, dá uma lida bacana, porque a lista geralmente tem uma lógica entre ela, tem uma relação lógica.
e você consegue encontrar o erro só para as alternativas. Ó, letra A. As exigências e o material de aplicação descritos. Ah, tá, aqui é porque bate com a letra A. A letra A é essa caracterização aqui, ó. As exigências de material da aplicação descrito na seção 210. Ah, entendi. A letra A aqui, o que está nessa letra A, está na norma lá na seção 210. Então, tem que aplicar a NBC-PG 200. Na letra B também está certa. Esse caso está descrito na seção 220. Tem que aplicar a NBC-PG 200 também. A letra C, olha, tá vendo como é que a gente queria? Ah, professor, mas está errado. A norma queria a exceção, minha querida. Eles queriam a exceção. A situação descrita, ser incentivado a agir de forma isenta, independente e correta, condiz com a atitude como contador externo. Então, perfeito, tá? Esse é o nosso gabarito realmente, letra C. E letra D, a situação da letra D está lá na seção 270 da NBC-PG 200. Então, também está certo, deve se tratar como contador interno. A única situação que é exceção é letra C. Então, gabaritão marcado, letra C. Vamos lá. Ó. O conflito de interesse cria ameaças ao cumprimento do princípio da objetividade e pode criar ameaças ao cumprimento de outros princípios fundamentais. Quanto às ameaças, pode-se afirmar que podem ser criadas quando? Primeira frase. O profissional da contabilidade realiza atividade profissional relacionada com seu assunto, em particular, para duas ou mais partes cujos interesses com relação a esse assunto estão em conflito. Ou os interesses do profissional da contabilidade com relação ao assunto em particular e os interesses do cliente para o qual ele presta serviço profissional relacionado com o assunto estão em conflito. Então aqui fala, né? Quando interesse em particular para duas ou mais partes, os interesses estão em conflito. E aqui, o contabilidade com relação ao assunto em particular e interesse de cliente para o qual ele presta serviço profissional relacionado com o assunto está em conflito. Essas duas circunstâncias, a gente está falando de ameaças. Ameaça de quê? De conflito de interesse. Ele está dizendo que o conflito de interesse pode ser isso daqui ou pode ser isso daqui. É o que a questão está dizendo. Aí, quanto às duas afirmativas, pode-se concluir que as duas estão falsas? A primeira é verdadeira e a segunda é falsa? A primeira é falsa e a segunda é verdadeira? Ou as duas são verdadeiras? Quanto à caracterização do que vem a ser conflito de interesses, essas duas afirmativas estão o quê? Uma tá certa. A primeira diz que conflito de interesse existe quando o profissional da contabilidade realiza atividade profissional relacionada com um assunto em particular para as duas ou mais partes, cujos interesses com relação a esse assunto estão em conflito. Então, tem assunto, tem partes, tem conflito. Ou os interesses do profissional da contabilidade com relação ao assunto em particular e os interesses do cliente. Ó, aqui, o profissional trabalha para duas ou mais partes que têm com interesse diferente. Aqui é o profissional, ó, o interesse do profissional em relação ao interesse do cliente está em conflito. Me parece, existem duas partes, existem interesses, existe conflito. Me parece que as duas estão certas. Mas vamos ver aqui, porque lá na seção 310 da norma conflito de interesse, nós temos no 310.2 o conflito de interesse cria ameaça ao cumprimento do princípio da objetividade e pode criar... Ó, essa galera que faz questão de ética, eu acho que é assim, CTRL. Ctrl C mais CTRL-V. Ctrl C mais Ctrl V. Quer ver? Pronto. Tá Ctrl C, Ctrl V igual ao que está na questão. Igual ao que está na questão. Então, essa é verdadeira e essa é verdadeira. E se as duas são verdadeiras, o gabarito é letra D. Sem sombra de dúvidas. Vamos para a terceira. Essa daqui... vamos ler. Vamos ler, está acabando a aula. Essas aulas desse bloco novo estão ficando compridas. Eu espero que vocês estejam assistindo essas aulas, porque são conteúdos muito importantes. A aceitação da relação com o novo cliente ou mudanças em trabalho existente
podem criar uma ameaça ao cumprimento de um ou mais dos princípios fundamentais. Até aqui é uma afirmativa. A aceitação de relação com o novo cliente ou mudanças em trabalho, é o novo, estou com medo do novo, não gosto do novo. Trabalho existente podem criar ameaça, claro, com a coisa nova pode criar ameaça. Ameaça ao cumprimento de um ou mais princípios fundamentais. Então você tem que entender isso como é verdadeiro, é uma afirmativa que está no início da questão. O profissional da contabilidade deve determinar se existem razões para não aceitar o trabalho. Quando o profissional da contabilidade, ele quer saber quando é que a gente não deve aceitar o trabalho. O profissional deve determinar se existem razões para não aceitar o trabalho quando o profissional da contabilidade é solicitado por cliente em potencial ao substituir outro profissional da contabilidade. Tá. Não aceitar. O profissional da contabilidade deve determinar se existem razões para não aceitar o trabalho quando o profissional da contabilidade é solicitado por cliente em potencial para substituir outro profissional. Esse negócio de substituir outro profissional em questões de ética sempre me deixa um pouquinho preocupado. Letra B. Considera oferecer-se para o trabalho realizado por outro profissional da contabilidade. De novo, primeiro o cliente foi solicitado, agora ele se oferece. Aliás, ele vai se oferecer para ficar no canto de outro profissional. Letra C. Considera realizar o trabalho que é complementar ou adicional ao trabalho de outro profissional da contabilidade. E letra D. Entende que o convite é inapropriado. Pessoal, eu acho que aqui tá faltando a palavrinha nessa questão, porque assim, o profissional da contabilidade deve determinar se existem razões para não aceitar o trabalho. Quando o profissional da contabilidade, eu acho que aqui tem um exceto. Sabe por quê? Vamos lá. Primeiramente, eu chamo atenção para uma coisa. A gente deve responder isso daqui usando lógica. Porque na seção 320 diz assim, ó. O profissional da contabilidade deve determinar se existe razão para não aceitar o trabalho. Quando o profissional da contabilidade aí aqui ele vai descrever, ó, letra A, letra B e letra C. São as 3 letras, então aqui, pessoal, peraí que na hora de redigir aqui, transcreveram a questão de maneira equivocada. O profissional da contabilidade deve determinar se existem razões para não aceitar o trabalho. Aqui também é exceto. Aqui também tem um excetozinho que a gente tem que trazer para cá. Venha você para cá. Cadê você? Tá aqui. Volta. Isso, ó. Tem um exceto. Porque assim, o profissional deve sim determinar se existem razões para não aceitar o trabalho quando o profissional se for para substituir cliente, se ele se oferecer para for para substituir outro profissional, se ele se oferecer por outro profissional, ou for para complementar o trabalho de outro profissional. E mesmo que você não tivesse lido essa parte da norma, vamos fazer pela lógica. Na letra A, fala em outro profissional. Na letra B, fala em outro profissional. Na letra C, fala em outro profissional. Você tem que marcar quem? Letra D, que é a única que está diferente. Mesmo que você não tivesse lido a norma, você tem que procurar padrões. E se eu quero uma exceção, eu vou procurar a única norma que está diferente. Então, quando um profissional for pensar em aceitar ou não um trabalho, ele tem que verificar se existem razões. Quando ele é solicitado para substituir outro profissional, quando ele se oferece para substituir outro profissional, ou quando ele vem complementar o trabalho de outro profissional. Em ética é sempre muito complicado trabalhar trabalhar sobre uma empresa, um conteúdo, os dados, as informações que foram elaborados por outro profissional. Galera, então ficamos por aqui. Essa aula ficou um pouquinho comprida. Essa última questão foi uma pegadinha para o professor aqui também, viu? Galera, é o seguinte, segue aí que tem mais aulas de atualização nesse nosso blog, beleza? Forte abraço, bons estudos e até mais.